Fala galera do PDS, aqui quem fala é o Hugo, criador do canal O Programador de Sucesso. No vídeo de hoje quero responder uma pergunta que muitos de vocês me fazem. Hugo, para qual lado da programação tem mais vagas, back-end ou front-end? Vamos lá? Antes de entrar no tema do vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, meu querido. Não perca os novos vídeos que nós lançamos a cada semana. Se você tem interesse em trabalhar para fora como programador remoto e faturar em dólar, esse é o tema do canal. Se inscreve e ativa o sininho. Vamos falar sobre o tema de hoje? Qual a especialidade hoje para a gringa tem mais vagas, back-end ou front-end? Vocês acham que eu vou demorar para responder? Erraram, tá? A resposta vai ser dada de forma muito direta e objetiva. Nesse atual momento do mercado que a gente tem hoje, gringo, deixamos o mercado brasileiro um pouco de lado, existem muito mais vagas para front-end do que para back-end e ponto final. A razão para isso é um pouco obscura, não dá para explicar com apenas um fator. O mercado acabou se adaptando de forma tal, talvez pela velocidade de formação de programadores, talvez pelos novos tipos de projetos iniciados, ou talvez por uma soma de fatores, onde se criou muito mais vagas para front-end do que para back. Ponto final. Uma observação aqui importante, tá? Existe uma tendência de subida muito mais agressiva para vagas de full stack do que para as duas outras tipos de vagas. Então, full stack está acelerando muito mais rápido do que back-end e front-end, que estão muito mais estabilizados. Agora, em termos absolutos, full stack ainda está embaixo. Tem menos vagas para full stack do que para back e do que para front. Para a gente entender um pouco por que isso acontece, é preciso voltar um pouco no tempo. Se a gente voltar a 10 anos atrás na programação, era muito difícil uma pessoa começar a programar como front-end. O caminho normal de um programador era: aprende uma linguagem de back-end, C#, Java, PHP, qualquer uma, se especializa nela e ao longo da carreira começa a incorporar elementos de UI, de front-end. Naquela época, JavaScript puro ou no máximo um jQuery. Nesse cenário, o programador se identificava muito mais como um programador back-end que sabia um pouco de front. Então ele se enxergava como back-end e logo as vagas eram abertas para esse perfil, um programador back-end que também fazia um pouco da front. Era o meu caso, tá? Eu me formei, especializei em C# e Java, acabei aprendendo um pouco de JavaScript e jQuery, mas eu nunca aplicaria para uma vaga de JavaScript. Sempre apliquei para vagas de C#. Esse era o cenário inicial. Com o tempo, esses programadores foram evoluindo na carreira, ficando cada vez mais experientes e continuaram se enxergando como C#, Java ou PHP Developer, nunca como front-end. Então há uma tendência de que programadores mais antigos se enxergam mais como back-end. Com o passar do tempo, foram sendo criados frameworks de UI, bibliotecas e todo tipo de programação de front-end que vocês conhecem hoje, como por exemplo React, Angular e tudo mais, o que facilitou e muito o aprendizado para a programação de front-end. É importante deixar claro que sim, a fricção de entrada para esse tipo de vaga é menor do que para back, não se discute isso. É mais fácil aprender um frame de UI do que aprender uma linguagem de back. Você vai estar voando mais rápido, tá? Talvez o topo seja menor, mas a fricção de entrada é maior. O que isso gerou? Um efeito no mercado onde os novos programadores que começaram a programar talvez de 5 anos para cá têm uma tendência maior de ser iniciado na programação com uma linguagem de UI, de front-end. E depois na carreira mais para frente, eles decidem aprender algo de back. Pela mesma razão que eu expliquei antes, esses programadores acabam se enxergando como programadores front-end que entendem um pouco de back. Acabou que a tendência hoje é que programadores se enxerguem mais como front, se eles forem novos, e programadores se enxerguem mais como back, se eles forem mais antigos, como aquele que vos fala. Hugo, qual é o certo e o errado? Não tem isso. Você escolhe o seu caminho. O que eu aconselho fortemente a todo mundo que está começando hoje na programação é, durante os 2 primeiros anos, brinque com tudo. Pode até começar com front, inclusive eu aconselho isso, acho que é melhor e mais lúdico começar com a tecnologia de front-end, mas não se apegue a isso ao longo dos 2 primeiros anos, pelo menos. Brinque um pouco com back, com diferentes linguagens, não vá só para Node, tente algo mais antigo. Para quê? Para que você tenha exposição à tecnologia suficiente e tome uma decisão informada no futuro para decidir se você é um programador de front, um programador de back, ou se você vai decidir ser um full stack fazendo um pouco de tudo, tá? Então, a tendência hoje é essa, você acaba aprendendo mais vagas, mais tecnologias de front, mas não se apegue a isso e se enxergue como programador de front desde o dia 1. Saiba, você está começando. Você não é um programador de front porque você mal programa ainda. Você está começando na carreira. Mesma coisa para a galera que decide, mesmo hoje, aprender uma linguagem de back-end primeiro. Normalmente um percurso mais comum dentro das faculdades, não nos cursinhos. Essa galera que está aprendendo hoje programação de back-end, C# ou Java,
Brinquem um pouco com o UI também, não se apeguem tanto ao servidor. Não existe certo e errado, o certo é entender um pouco de tudo. Com isso, vocês vão tomar uma decisão mais para frente que vai ser muito mais sábia e isso para uma vaga na gringa é fundamental. Lembrem-se, vaga na gringa quer especialista, não quer generalista. Então você pode fazer um pouco de tudo, mas em um determinado momento da carreira você vai bater o martelo. Eu sou um programador X, front, back ou full stack com algo específico. Nunca um full stack faz um pouco de tudo. Eu sou um full stack que faz Java e Angular, C# e React, Node e React, algo assim. Com isso em mãos, vai ser muito mais fácil se preparar desde o currículo, LinkedIn, cover letter, durante as entrevistas e aprender a se vender numa possível vaga gringa. Tá, eu entendi. Então existe uma tendência hoje a se aprender primeiro o front, sempre deve aprender um pouco de back mais pra frente. Se aprender o back, aprender front mais pra frente, toma uma decisão informada. Mas o mercado tá melhor pra front, então é melhor começar com front-end? Não, não é verdade. O mercado hoje ele tem mais vagas para front-end, mas eu acabei de explicar que a maioria dos programadores hoje começam a carreira com front-end, correto? O que é que isso gera? Mais competição nas vagas de entrada. Vocês vão perceber que as tecnologias de front elas têm uma tendência a terem requisitos menores, ou seja, uma vaga de entrada para front pode cobrar 1 ano de experiência. Por quê? Porque tem muita gente sendo formada em front, então tem muito candidato. Você vai concorrer com muita gente, logo, não necessariamente é melhor. Se você já programa com front-end há um bom tempo, tem uma certa experiência, você vai se destacar facilmente. Então, melhor para você é continuar com essa área. E eu estou falando em termos de curto prazo, tá? A longo prazo depende muito. Agora, se você já programa com back-end, por exemplo, com C#, Java, Node ou outra linguagem, não é porque tem mais vaga para front que você vai migrar hoje para virar um front-end developer. Seria completamente contraproducente. Você passaria muito tempo para aprender, mais um tempão para ganhar experiência, para só depois aplicar para uma vaga e ter concorrência absurda. Afinal, como eu falei, vários programadores hoje se formam como front-end. Não, de jeito nenhum. Para você, vai ser melhor sempre seguir um caminho para a gringa, buscando vagas de back-end. Uma observação importantíssima, tá? Se você está achando que a sua área hoje está muito disputada, porque, por exemplo, tem muito programador aprendendo. Ou se você está entrando numa área que nem tem tanto programador, mas tu tem pouca experiência e não está conseguindo se destacar, uma opção é você adicionar algo novo à sua habilidades. Exemplo, você é um programador React, não tem 10 anos de experiência, tem 2. Está tentando arrumar uma vaga para gringa e não está conseguindo. Por quê? Tem muito programador React com 2 anos de experiência. Adicione ao seu habilidades algo como, por exemplo, Node.js, se diferencie um pouco da massa, daquela quantidade enorme de programadores que sabem React, mas não sabem Node. Aplique ao mesmo tempo pilar número 3, ou seja, se torne um programador mais conhecido, produza conteúdo e material nessa especialidade e dessa forma você consegue alavancar o seu conhecimento que já tem em React, não precisa aprender algo novo do zero, JavaScript, correto? Node também. Você alavanca o conhecimento para aprender algo novo que vai te ajudar bastante a se diferenciar dos outros candidatos e aplicando o pilar número 3, tu vai se destacar não somente daqueles candidatos que sabem React, mas também dos candidatos que sabem React e Node. Afinal, é quase impossível tu conseguir uma vaga que só faça uma coisa. Qualquer outra habilidade que você tenha vai se tornar um fator diferencial. Então é isso, galera. Para concluir, tem mais vaga para front, mas não necessariamente é o melhor. O melhor é você seguir o caminho que você tem hoje se você já tiver experiência. Se você não tem experiência, começa com um ou com o outro, mas conhece um pouco de tudo, se especializa em algo e aí sim você começa a aplicar para as vagas no exterior. Pessoal, obrigado! Sempre lembrando que essa é só a minha opinião. Se você pensa diferente ou concorda, independente, deixa um comentário aqui no vídeo, tá? Eu respondo cada um deles. Agradeço demais o tempo. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Gostou do vídeo? Deixa o like, sempre me ajuda. Vejo vocês no próximo vídeo e um abraço!